Olá, caro aluno do curso intensivo para as carreiras jurídicas. Meu nome é Rogério Santos Cunha, sou promotor de justiça em São Paulo e ficarei responsável pela matéria Direito Penal. Penal parte geral, penal parte especial. Nós temos 24 encontros para trabalhar os principais temas do direito penal. Você já sabe, este curso intensivo, cada aula tem 5 blocos. Os 3 primeiros blocos de 20 minutos cada, eu vou discorrer sobre o tema proposto. O 4º bloco de 15 minutos, eu vou aprofundar um assunto relacionado ao tema. Um assunto que eu escolho principalmente pensando não só na sua relevância, mas a maneira copiosa como tem sido cobrado em concurso. E o último bloco, 5º bloco de 5 minutos, para fazer uma revisão. Dar dicas rápidas daquilo do que eu falei e que você não pode esquecer no dia da prova. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar princípios. Não tem como ser diferente, começar direito penal sem estudar os princípios. Absurdo. Vamos começar direito penal pelos princípios. Eu vou estudar os mais cobrados princípios do direito penal. Na próxima aula, eu ainda vou continuar o assunto, porque eu vou deixar para a próxima aula o princípio basilar do direito penal, que é o princípio da legalidade. Como é que eu gosto de estudar princípios no direito penal? Agrupando esses princípios. Podemos estudar os princípios do direito penal formando 4 grupos. Os princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, os princípios relacionados com o fato do agente, os princípios relacionados com o agente do fato e os princípios relacionados com a pena. Eu coloco os vários princípios em grupos porque isso facilita o aluno não só a lembrar dos princípios, também lembrar no que consiste princípios. Vejam, no grupo dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, eu tenho o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos e o princípio da intervenção mínima. Se o seu examinador perguntar, por exemplo, o princípio da intervenção mínima, você começa dizendo que é um princípio relacionado com a missão fundamental do direito penal. Segundo grupo, princípios relacionados com o fato do agente. Aqui eu tenho o princípio da exteriorização, materialização do fato, o princípio da legalidade e o princípio da ofensividade ou lesividade. Se o examinador te pergunta, princípio da lesividade, você já sabe que é um princípio relacionado com o fato do agente. O terceiro grupo de princípios, princípios relacionados com o agente do fato. São 5. Princípio da responsabilidade pessoal, princípio da responsabilidade subjetiva, da culpabilidade, da isonomia e da presunção de inocência. E, por fim, princípios relacionados com a pena. Eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da individualização da pena, da proporcionalidade, da pessoalidade e da vedação do bis in idem. Vamos aprofundar a esmagadora maioria desses princípios aqui. Eu vou deixar para estudar princípios relacionados com a pena quando eu for trabalhar com vocês teoria geral da pena. Hoje eu vou me debruçar mais nos 3 primeiros grupos. Vamos lá para os princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. E eu começo com o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. No que consiste este princípio, Rogério? Este princípio, ele anuncia o seguinte: o direito penal deve servir apenas para proteger bens jurídicos relevantes. O direito penal serve para proteger bens jurídicos relevantes, bens indispensáveis à convivência do homem em sociedade. A noção de direito penal está umbilicalmente ligada à proteção de bens jurídicos. Rogério, e o que eu entendo por bem jurídico? Bem jurídico é um ente material ou imaterial, aurido do contexto social,
de titularidade individual ou meta-individual, reputado como essencial para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade. Eis o conceito de bem jurídico que você vai usar no seu dia a dia, você vai usar no momento em que seu examinador explorar isso na prova. Vejam, bem jurídico é um ente material ou imaterial, individual ou meta-individual. Então, o direito penal, ele protege, por exemplo, o patrimônio, um bem material, ou imaterial, como a honra. Ele protege bem jurídico de titularidade individual, vida, ou meta-individual, meio ambiente, consumidor. O que importa é que nós estamos trabalhando com entes reputados como essenciais para a coexistência e o desenvolvimento do homem em sociedade. O direito penal servindo exatamente como controle social. Tá ok? Rogério, então pera um pouquinho. Você está relacionando o direito penal à proteção de bens jurídicos. Essa conclusão é muito importante e já foi cobrada em concursos, como por exemplo, segunda fase do MP de Minas. Reparem que a criação de tipos penais deve ser pautada pela proibição de comportamentos que de alguma forma exponham a perigo ou lesionem valores concretos essenciais para o ser humano estabelecidos na figura do bem jurídico. O direito penal não pode sair por aí protegendo bens que não tenham relevância para a convivência do homem em sociedade. O direito penal tem a missão de proteger bens jurídicos indispensáveis à convivência humana em sociedade. E cuidado com o bem jurídico que se protege. Direito penal não vá servir de campo fértil para discriminações. O direito penal, por exemplo, ele não tem que tutelar determinada religião, criminalizando outras. O direito penal, para garantir a harmônica convivência em sociedade, ele tem que tutelar a liberdade de crença, punindo a discriminação com relação a qualquer tipo de religião. Compreendeu? Então, o direito penal jamais poderá ser usado como instrumento de discriminação, instrumento de segregação. O direito penal ele tem que tutelar o interesse que garanta a convivência, a sadia convivência do homem em sociedade. Ainda que para isso, o direito penal tenha que tutelar bens jurídicos meta-individuais, como eu já falei. Reparem como o direito penal, cada dia que passa, ele está deixando de tutelar bens jurídicos meramente individuais. Cada dia que passa, nós percebemos o direito penal tutelando bens meta-individuais, difusos, coletivos, como meio ambiente, consumidor, ordem tributária, ordem econômica, sistema financeiro, segurança nacional. Como chama este fenômeno em que o direito penal cada vez mais está sendo chamado para tutelar bens difusos e coletivos? Como chama esse fenômeno? Caiu no MP de Minas. É o fenômeno da espiritualização do direito penal. Caiu isso no MP de Minas. Percebe-se uma expansão da tutela penal para abranger bens jurídicos de caráter coletivo, difuso, ensejando
a denominada espiritualização ou desmaterialização ou dinamização ou liquefação, tudo sinônimo, ou liquefação do bem jurídico. Ou liquefação do bem jurídico. O direito penal tutelando o meio ambiente, o direito penal tutelando relações de consumo, o direito penal tutelando a ordem econômica, a ordem tributária e por aí vai. Tá ok? Se seu examinador, então, cobrar, dentro do grupo dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal, o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, você já tem informações suficientes para detonar em concurso. O segundo princípio relacionado com a missão fundamental do direito penal é exatamente o princípio da intervenção mínima. Quando nós falamos no princípio da intervenção mínima, nós temos que lembrar das características da subsidiariedade e da fragmentariedade. Quando você é chamado numa prova para discorrer sobre o princípio da intervenção mínima, você é provocado pelo examinador a discorrer sobre o princípio da intervenção mínima, não esqueça que esse princípio ele tem duas características importantíssimas. O direito penal é subsidiário, o direito penal é fragmentário. Lembrando dessas duas características, você consegue conceituar o princípio da intervenção mínima da seguinte maneira: o direito penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Aqui está o caráter subsidiário, observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E aqui aparece seu caráter fragmentário. Muitos alunos falam: Rogério, eu tenho dificuldade de entender a diferença entre subsidiariedade e fragmentariedade. Vejam, olha que fácil. Vamos imaginar o seguinte: os vários ramos do direito percebem que suas consequências, as suas sanções, são incapazes de inibir determinado comportamento humano indesejado. Direito civil, direito administrativo, eles falam: poxa, as nossas sanções são ineficazes para inibir determinado comportamento humano indesejado. Precisamos do direito penal. Quando estes vários ramos reconhecem que eles não têm como inibir aquele comportamento, chamam um ramo do direito com uma consequência mais drástica, que é o direito penal, cuja consequência normalmente é pena privativa de liberdade. Os vários ramos do direito, reconhecendo que são ineficazes, chamam um ramo com consequências mais drásticas. O direito penal, percebendo a necessidade da sua intervenção, ele tipifica aquele comportamento como crime. Mas o direito penal só faz isso quando os demais ramos se mostram ineficientes. E aí está o caráter subsidiário do direito penal. A sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle. Mas não fique você pensando que o simples fato de o direito penal ter tipificado aquele comportamento como crime, o direito penal vai punir todo e qualquer comportamento que formalmente se ajusta ao tipo penal. Não, o direito penal só vai intervir se aquele comportamento causar uma relevante e tolerável lesão ao bem jurídico. Pense o seguinte: os vários ramos do direito decidem: nós não temos como impedir subtração de coisa alheia móvel. Chamam o direito penal e o direito penal anuncia: a partir de agora a subtração de coisa alheia móvel é furto. O direito penal foi subsidiário. Mas o direito penal não está dizendo que vai intervir em todos os furtos. O direito penal só vai intervir punindo o furtador se
a subtração causar relevante e tolerável lesão ao bem jurídico tutelado. E aí está o caráter fragmentário do direito penal. Somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico que o direito penal passou a tutelar é que sofrerá as consequências desse ramo mais enérgico do direito. Tá ok? Fácil. Rogério, então pera um pouquinho. Quando você fala que o princípio da intervenção mínima, ele está umbilicalmente atrelado à subsidiariedade e à fragmentariedade, o examinador, se me perguntar o princípio da insignificância é desdobramento lógico, de qual característica da intervenção mínima? Subsidiariedade ou fragmentariedade? Eu já quero alertar que o princípio da insignificância é um desdobramento lógico da fragmentariedade. Fragmentariedade. E assim vem decidindo, inclusive, o Supremo. Sempre que o Supremo fala em princípio da insignificância, ele fala do caráter fragmentário do direito penal. Fragmentário do direito penal. Eu comentei com vocês que teremos um quarto bloco de 15 minutos para aprofundar um assunto recorrente em concurso. Não falei isso? Pois é, então esperem que no quarto bloco, aguardem que no quarto bloco eu vou explorar com vocês princípio da insignificância. Então fiquem tranquilos que eu vou dar sequência à matéria. No quarto bloco nós vamos trabalhar o princípio da insignificância. Eis o assunto que eu resolvi aprofundar com vocês. Tá ok? Para terminar o princípio da intervenção mínima, tá aqui um diferencial na sua prova. Hoje, nós estamos debatendo o princípio da intervenção mínima na lavagem de dinheiro. O princípio da intervenção mínima tem sido invocado no debate sobre o alcance das disposições relativas à lavagem de dinheiro, especialmente após a alteração da Lei 9.603/98. Nós sabemos que a redação original do artigo 1º da Lei de Lavagem trazia um rol de crimes em geral graves que poderiam ser considerados antecedentes à lavagem. Com a vigência da Lei 12.683 de 2012, aboliu-se o rol antecedente, razão porque qualquer infração penal da qual resultem bens, direitos ou valores passíveis de ocultação ou de dissimulação pode caracterizar a conduta pressuposta da lavagem. É nesta circunstância que a intervenção mínima ganha destaque, pois há apontamentos no sentido de que deve ser observada a carga de gravidade da infração penal anterior para que eventualmente se legitime a punição do branqueamento de recursos dela advindos. Para você entender bem o que eu coloquei nesse slide, é só você pensar num furto. O furto é o tipo de delito do qual resulta bens passíveis de ocultação e dissimulação. A pessoa furtou coisa alheia móvel e a pessoa dissimulou a propriedade da coisa furtada. Se você analisar com frieza, talvez tenhamos aqui um furto seguido de lavagem. Mas será que temos que punir o furtador também por lavagem de capitais? Ou no tema lavagem é importante nós trabalharmos com o princípio da intervenção mínima? É nesta circunstância que a intervenção mínima ganha destaque, pois há apontamentos que deve ser observada a carga de gravidade da infração penal anterior para que se possa concluir pela lavagem de capitais dela advinda. Ficou fácil? Bom, nós agora vamos para o segundo grupo de princípios. Eu encerrei o grupo dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. No próximo bloco, eu inauguro o segundo grupo de princípios. Princípios relacionados com o fato do agente. Até já.